O Zohar afirma que o que mantém o mundo existindo é a paz. Hoje a gente vai entender o que isso quer dizer. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Korach, hoje focando nos parágrafos de 7 a 9 do Zohar. Quando o Zohar diz que o mundo é mantido pela paz, isso tem dois significados. Primeiro, claro, o significado literal, né? E a gente sabe isso até pela política. Se não fosse pela paz, se a gente tivesse guerras em todo lugar, inclusive talvez Deus nos livre uma guerra mundial, o mundo talvez não existiria, principalmente na época nuclear em que nós vivemos, né? Mas existe um conceito mais profundo aqui. A palavra paz em hebraico é shalom, e ela também tem a mesma raiz da palavra completude, plenitude. Ou seja, o mundo só existe porque as coisas estão num estado de completude e de plenitude. O que significa isso? Deus criou esse mundo de uma maneira completa, de uma maneira perfeita. Quando uma pessoa, através dos seus atos, cria uma descompletude, né, cria uma imperfeição nesse mundo, isso faz com que esse mundo crie uma desestabilização. E pode parecer louco a gente falar isso, mas a Kabbalah afirma que cada um de nós consegue desestabilizar o mundo com os nossos atos. É verdade que almas maiores vão criar uma desestabilização maior dependendo do que elas fazem, almas menores, coisas menores. Mas o que nós fazemos desestabiliza o nosso mundo. A gente pode pegar um exemplo, o que acontece no ambiente, né, no meio ambiente. A gente vê como o que o homem faz consegue desestabilizar o mundo. Só que tem um segredinho. Quando o mundo é desestabilizado, ele reage de volta para tentar manter o equilíbrio que foi rompido. Ou seja, o mundo tenta restaurar o estado que estava antes daquela ruptura ter sido feita. Existe até um ponto onde o mundo pode fazer isso, né? Depois ele não consegue mais. Mas em geral, o mundo faz isso bastante bem, mantendo o status quo. E aí o mais perigoso, que diz o Zohar, é o seguinte: quando se trata do mundo espiritual, eu dei o exemplo da natureza, é mundo físico, né? Então a gente ataca a Terra tenta revidar para manter o status quo. Mas quando se trata do mundo espiritual, tem um perigo, porque o mundo espiritual revida eliminando a pessoa que criou aquela mácula. Ou seja, é o que aconteceu no caso de Korach, por isso que o Zohar está falando disso nessa semana. Korach, através do que ele fez, criou uma grande ruptura no mundo espiritual. E aí o mundo revidou, eliminando ele. Por isso que ele foi engolido pela terra. E mais especificamente, qual foi o problema que Korach fez? O de oposição da paz, né? O que Korach fez foi incitar a guerra, foi incitar a briga. Então ele não deu aquele estado de completude e que é inerente à paz. Ele fez uma separação no povo. Ele causou uma desunião, criou a guerra e por isso que foi eliminado. É assim que o mundo volta a manter o seu equilíbrio. Um bom dia a todos e tudo de bom.